Glites, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu estava conversando de tarde com uma colega marroquina e um conhecido moçambicano. E surgiu um assunto muito interessante que doeu assim no meu coração. Cada experiência de vida deles, eles relatando. Às vezes nós achamos que nós viemos para cá e temos uma história sofrida, só que muitas pessoas vêm para Portugal buscando uma melhor qualidade de vida e melhor condição financeira. E aí, quando você se depara com a história de vida das pessoas, às vezes a gente se assusta, porque às vezes a gente acha que levou um tombo da vida ou que as coisas estão difíceis e na verdade nós temos mais que agradecer do que reclamar, percebe? E por que que eu cheguei nessa conclusão? Apesar do vídeo anterior que eu disse que tá difícil para todo mundo, em qualquer lugar do mundo que nós decidimos viver, mas conforme a gente troca experiência de vida, a gente cresce como ser humano, né? Então eu vou falar para vocês. Às vezes nós brasileiros nós temos aquela síndrome do cachorro vira-lata de achar que o nosso país é horrível, que a moeda é desvalorizada, só que tá na hora da gente abrir a nossa caixinha epistemológica, né? E sair dessa gaiola epistemológica, na verdade, abrir o nosso cérebro e abrir a nossa mente. Uma mente aberta nunca volta ao tamanho original. E eu vou trazer dados para vocês para que haja essa abertura mental, tá? Por quê? Estava conversando com eles, a colega marroquina, ela veio sozinha para cá, para Portugal, buscando melhores condições de vida e melhores condições financeiras, e o sonho dela é viajar a Europa inteira. E aí nós caímos no assunto da moeda. Quanto que um euro vale na moeda de cada país, né? Eu, representante do Brasil, eu falei assim, um euro na minha moeda em real, que a sigla é BRL, tá em torno da conversão, já passou do ano passado para esse ano de 5,93 reais, né, a 6,45. Então, um euro tá entre 5, 6 reais e 45 centavos, né? E aí, a colega marroquina disse, a moeda lá no Marrocos é o dirham, a sigla é MAD, MED, e um euro equivale a 10,26 MEDs. E aí você vê que a moeda do Marrocos é mais desvalorizada do que a moeda do Brasil. E aí, quando a gente pensa que a nossa situação tá difícil, que não pode piorar, vem o conhecido moçambicano e fala que em Moçambique, um euro equivale a 68,89 meticals, que a sigla é MZN, né? Então, nessa hora, o meu coração deu um aperto e eu caí em reflexão e fiquei até quieta, porque há vários momentos a gente passa por situações e fala assim: ah, por que tá difícil? Por que acontece isso comigo? Tenho uma criança para criar. E de nós três, eu era a única que vim com dependente, mas eu trouxe esses dados para que vocês possam perceber que às vezes antes de reclamar, a gente tem que agradecer porque a nossa moeda é desvalorizada, só que há outras moedas mais desvalorizadas ainda. E eu só caí em reflexão. Eu trouxe esses dados para que vocês pudessem fazer esse exercício de reflexão também, sabe? Porque às vezes a gente passa por situações difíceis, mas todo mundo tá passando por situações difíceis e a partir do momento que a gente troca esse conhecimento, a gente percebe, a gente se torna mais humano. Sendo bem real, a gente se torna mais humano. Porque a gente percebe, a gente deixa o egoísmo de lado um pouco e fala assim, caramba, a minha dor perto do que essa pessoa tá passando não é nada. O conhecido moçambicano, ele veio com o pai estava trabalhando num serviço de carpinteiro, tudo, né? E ele teve que sair. E por conta dessa situação, ele era o mais novo de nós, ele tem 23 anos. E aí, por conta dessa saída do emprego do pai dele, ele teve que começar a trabalhar, procurar emprego para ontem. E veio com irmãs menores de idade. E assim, tudo em busca de uma melhor condição de vida, percebe? E eu fiquei bem tocada com a história dele, de verdade. A colega marroquina, ela
eu te falei, né, que ela veio sozinha com o sonho de viajar pela Europa e mesmo assim ela teve o desafio dela com a língua e ela fala português extremamente bem, porque ela já está há 2 anos cá e eu fiquei feliz por ela e a gente vai vendo que é, nós somos uma gotinha assim no oceano, sabe? E para quem tem o desejo de imigrar, tem que ter um ato de coragem e migrar. Se você vem com uma criança, então você tem que ter o dobro de coragem. É, tem que ter planejamento, não dá pra vir sem planejamento, não dá pra vir na loucura, não dá pra vir só por vir. Se houver a oportunidade, venham, porque falando mais de economia, Portugal ele não vive sem a mão de obra dos imigrantes, né? A economia seria bem mais afetada se nós não tivéssemos aqui ajudando e contribuindo com a economia. Mas esse é um tópico delicado, porque a partir do momento que vem muitos imigrantes e imigrantes não regularizados, acaba prejudicando todo o país, tanto os portugueses que aqui já estão, quanto os imigrantes que vêm da forma correta, percebe? Então é um assunto muito delicado. Eu vejo na internet muitas pessoas fazendo piadas. A pessoa que é imigrante é contra a imigração. Não, não é assim. Quem tá aqui tá vendo que aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, sabe? Então, a partir do momento que você está aqui e veio da forma certa, seria bem interessante que todos viessem de forma regularizada para que não atrapalhassem quem já está aqui, percebe? Hoje eu conversei também com uma menina chamada Dina, ela é portuguesa e ela já mora há 40 anos aqui em Gaia e ela estava me relatando tudo que ela vivenciou nesses 40 anos, o quanto a pandemia afetou negativamente Portugal. Disse que antes da pandemia os preços subiam, mas era mais devagar, que as coisas estavam melhor. Diz que após a pandemia, vários estabelecimentos, principalmente os restaurantes, quebraram. Coisa similar aconteceu no Brasil também. Eu vi vários estabelecimentos quebrando. E, assim, nós temos que ter os pés no chão para tomar uma decisão dessa, sabe? Graças a Deus, os colegas que eu conversei hoje, a Dina já nasceu aqui, então ela é portuguesa, tem a família dela, 2 filhos, enfim, enfrentou os problemas dela de saúde, é uma vencedora, tem o comércio dela aqui em Portugal, perfeito. O moçambicano veio com a família, veio com irmãs pequenas e os 2 homens da família trabalhando. O pai perdeu o emprego e ele teve que suprir essa necessidade financeira de uma hora para outra, com 23 anos, para que pudesse ajudar a família dele. Olha que perrengue. E a colega marroquina, ela veio na esperança de ter mais fácil acesso para visitar outros países, né, tudo. E mesmo assim ela se desafiou e ela conseguiu muito bem falar português perfeitamente bem. Até me ofereci para que nós pudéssemos conversar mais em português e assim eu pudesse ajudá-la, né? Então eu acredito, esse vídeo vai ficar bem longo, gente, mas é porque exercícios de reflexão é assim mesmo, tá? A gente precisa respeitar a opinião divergente, a gente precisa ter o grau de empatia, de entender a dor do outro e cair em reflexão, sabe? Que qualquer tomada de decisão, ela tem que ser bem efetuada. Quando você não tem dependentes, é bem mais fácil. Se você não tem dependentes e tá só por você mesmo, você pode vir pra cá, ficar num quarto, não precisa ficar numa casa, sabe? Tem toda essa situação. E mesmo assim, quando tá só por você, é questão de estabelecer prioridades. Por exemplo, se eu fosse mais nova, hoje eu tenho 34 anos e tenho um filho de 10 anos. Se eu fosse mais nova e tivesse tido a oportunidade de vir para cá mais nova, eu poderia ter estudado aqui, feito faculdade, ficado em um quarto, priorizar as viagens e priorizar essa questão de viagens, conhecimento e tá. A partir do momento que eu venho no mood mãe, eu vim no mood mãe, eu não vim no mood adolescente ou vim no mood mochileira, não. Eu vim no mood mãe. Então, a partir do momento que eu sou mãe, arrimo de família,
eu tenho que ter os pés no chão em cada decisão que eu vou fazer. Porque o bem-estar do meu filho tá acima de tudo, percebe? E ele está bem, tá indo bem na escola, se adaptou, diz que não quer voltar pro Brasil, que ele é mais feliz aqui. Então, a partir do momento que eu, como mãe, percebo que a felicidade do meu filho está aqui, então qualquer tomada de decisão que eu vou efetuar, eu preciso colocar em xeque o bem-estar dele, percebe? Então, para vocês que vêm com filhos, vocês vão perceber que os filhos vão se adaptar bem mais rápido que vocês. Porque para criança aqui, a educação é maravilhosa, sabe? Eles estimulam muito o respeito entre todas as nacionalidades. O Miguel passou por uma semana de avaliações, né? Questão aula, eles chamam aqui. E eu acabei pegando um informativo da Prefeitura de Gaia. E estava dizendo que não tire conclusões precipitadas, porque no informe estava falando que na sala sumiu o celular e aí todo mundo botou a culpa no cigano da sala, que tem, como eu já expliquei aqui em outros vídeos, né? Tem essa questão dos ciganos, romenos e que é uma questão mais complexa de cunho cultural e também econômico, que eu não vou adentrar aqui, porque eu não quero polemizar, tá bom? Mas enfim, o que eu estou tentando passar com essa mensagem é que nas escolas eles pregam muito o respeito entre todos, independente de nacionalidade. Então eu achei bem interessante, porque aí na historinha colocavam a culpa do furto do celular no cigano. E aí no final da história fala para não tirar conclusões precipitadas, porque o celular estava lá e o menino só não viu. Então, enfim, de forma lúdica, eles acabam pregando o respeito aqui para as futuras gerações, né? Então, na escola do meu filho, tem pessoas francesas, libanesas, portuguesas, africanas, sabe? Brasileiras. Então, a diversidade é tão grande aqui desde a escola que a gente aprende a respeitar o outro. Na questão do trabalho, eu acredito que depende muito da empresa, tá? Há empresas que elas vão ter os 100% portugueses, e aí vai ter um brasileiro, um africano, um moçambicano, enfim. Há outras empresas até que tem os fundadores portugueses e os demais 60% brasileiro, 40% africano, aí é mais miscigenado, né? Tem mais uma miscigenação. Mas aqui, dependendo dos pontos turísticos que você anda, você encontra pessoas de todas as nacionalidades. Eu já comentei isso em outros vídeos, que eu fui levar meu filho na escola e um francês me parou e fez perguntas em francês, né? E eu tive que... em francês, perdão. E eu tive que falar, tipo, perdão, não parlo francês, né? Enfim, uma coisa bem básica, porque pelo menos o básico você tem que ter aqui para responder. Assim como já aconteceu de eu levar o meu filho em consultas médicas e como eu não conduzo e tava chovendo, eu tive que levar ele de Bolt, que é como se fosse um Uber aqui, mais barato, né? E era indiano o motorista, e ele só sabia falar inglês, então eu tive que falar inglês com ele, um inglês que desse para se comunicar entre eu e ele, porque ele não sabia a entrada do hospital. Então, assim, uma coisa que eu digo para vocês, que eu sempre bato nessa tecla, além do planejamento, com os pés bem no chão, da sua intenção de vir para cá, porque muitas pessoas que nunca viajaram para fora do país podem ter a falsa sensação de que vem para cá e enriquece. Não é assim, galera, tá bom? Não é mesmo. A gente tem acesso a coisas de ótima qualidade, mais qualidade, eu digo de eletrodomésticos, roupas e afins, mais qualidade que no Brasil, sim, nós temos acesso, por um custo bem menor? Talvez no passado sim, agora tá quase elas por elas, só não está elas por elas porque aqui a violência ainda é menor. Mesmo assim, se você pegar os dados, os números, a violência tem crescido aqui em Porto. Eu não sei se é por conta da imigração descontrolada ou se é uma situação que ia ocorrer de qualquer forma. Porque tem regras na sociedade, porque o ser humano, a índole do ser humano a gente sabe, né? Infelizmente, o ser humano, ele tem uma índole assim que puxa muito para coisas negativas. Então, há regras na sociedade para que isso possa ser controlado e nós possamos ser pessoas melhores, né?
Mas enfim, 15 minutos de conversa para que vocês possam reflexionar. Começou com o assunto de moedas, então assim, a gente tem que parar com essa síndrome do cachorro vira-lata. Tem realidades bem mais pesadas que a nossa, bem mais pesadas que a nossa, e com isso a gente aprender a evoluir como pessoa e ser humano, tá bom? Até já!